Fala, meus queridos, muito boa noite, professor Andrei aqui na área, a nossa matemática. Gente, e hoje nós iremos falar, dar continuidade, na verdade, sobre a temática de função logaritmo. Beleza? Vamos aqui relembrar com vocês as propriedades, as definições, que são muito importantes para a gente poder entrar na parte da função logaritmo. E nós vamos fazer uma contextualização do crescimento, a parte do número de terremotos, né, com a função logaritmo. Dá para a gente calcular, na verdade, até a magnitude de um terremoto usando a função logaritmo. E nós temos aí diversos países aí pelo mundo e, infelizmente, acontece muito, né, esses terremotos aí no mundo. No Japão, né, acontece frequentemente terremotos. Aqui no Brasil dizem que acontece alguns abalos sísmicos, né? Não tem em si a parte de terremoto. Então nós vamos fazer essa relação, né, essa contextualização de função logarítmica com terremotos. Vamos aprender a calcular a magnitude. Inclusive, meus queridos, tem uma questão aqui que nós vamos resolver, com a questão do Enem, e vem caindo frequentemente essa temática, logicamente, da função logaritmo, com terremotos. Beleza? Bora para cima. Aí, bora lá, né? Para a gente entrar em si na parte da função logaritmo, eu quero que vocês relembrem aqui comigo a definição de logaritmo. Só qual é a definição de logaritmo? Como assim? O que é que nós temos aqui sobre a definição? Primeiro, esse A e B, eles têm que ser positivos. E aí, sempre, né, tu vai no sentido anti-horário. Eu gosto de brincar com meus alunos. Tu vai com essa setinha assim, ó. A elevado a x é igual a isso aqui, sim. É igual a B. E o A, logicamente, tem que ser o quê? Diferente de zero. E quem são o nome desses caras aí, né? O A é a base, o B é logaritmando e o X é o logaritmo de B na base A. Beleza? Essa é a definição de logaritmo. E dá para a gente resolver aqui já algumas situações, alguns exemplos sobre a definição de logaritmo. Bora lá. Nós temos, gente, quanto é que é o log de 32 na base 2? Usando a definição de logaritmo, o que é que nós temos? Aí tu faz assim, ó. Esse 2 elevado a x é igual a isso aqui de 5. Beleza? Isso aí que é a definição de logaritmo. Aí fica 2 elevado a x igual a 32. Aí nós temos que fazer o quê? Decompor. Nós temos que fatorar. O que é o 32 na base 2? É 2 elevado a 5. Beleza? Com isso, o nosso x só pode ser quanto? 5. E isso quer dizer o quê? Que o log de 32 na base 2 é igual a 5. Beleza? Então essa é uma aplicação da definição de logaritmo. Outra aqui, ó. Quanto é que é o log de 27 na base 3? Aplicando a definição, que é que nós temos aí, fica 3 elevado a x igual a 27. Vamos decompor o 27. 27 na base 3, o que é? É 3 elevado a 3. Com isso, o x só pode ser quanto? O x só pode ser igual a 3. Portanto, o que é que nós temos? O log de 27 na base 3 é igual a 3. Beleza? Tranquilo? Essa é a nossa definição. Galera aí de São Pedro do Piauí, Dom Inocêncio,
Bora lá. Gente, eu tenho aqui alguns casos específicos. Nós temos que relembrar que isso vai precisar para a gente poder entrar na parte da função logarítmica. Log de 1 na base A é igual a 0. Log de A na base A é igual a 1. Outra. Log de A elevado a B na base A, o resultado ali é B. Outra. Os logaritmos decimais. O que são logaritmos decimais? Gente, o logaritmo decimal é o quê? É o log de A na base 10. E eu posso escrever isso aqui também só como logaritmo de A. Se não especificar quem é minha base lá no logaritmo, porque minha base é 10. É o chamado logaritmo decimal. Eu tenho outro também, que é chamado logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano é porque a base é o E. Como vocês podem observar aqui, ó. Logaritmo de A na base E. E também a gente pode escrever como ln de A. Beleza? Então, essas duas notações, nós temos dois tipos aí de logaritmo e aparecem muito nos nossos vestibulares. Como assim, professor? Bora fazer aqui uns exemplos. Então, aí se eu tenho isso aí, log de 1 na base 2, mais o log de 7 na base 7. Gente, quando lá em cima ali for 1, qual o resultado logo ali? Vai ser o quê? 0, né? Fica 0. Quando esses dois forem iguais, log de 7 na base 7 é igual a 1. Logicamente, 0 mais 1 é igual a 1. Essa expressão todinha aí, o resultado é igual a 1. Agora, outro exemplo aqui. Eu tenho o log de 100 menos o log de 0,01. Pessoal, mas lá nesse exemplo aí, não está aparecendo a base. Gente, se não aparecer a base, como eu acabei de falar para vocês aqui, são chamados de os logaritmos decimais. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o log de 100, é porque a nossa base aqui, quem é? É 10. A nossa base aqui também é o 10, que não está aparecendo. Quando não aparece, é porque a nossa base ela é decimal. O log de 100 é quanto? O log de 100 é igual a 2, porque o 100 é 10 ao quadrado. E o 0,01 é 10 a menos 2. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 2, aí menos 2, que vai ficar 2 mais 2, né? Porque menos com menos é mais. E o resultado é igual a 4. Beleza? Lembra essa propriedade, né? O resultado aqui, ó, é esse cara aqui. E o resultado desse logaritmo é esse aqui. Quando eles forem iguais, né? O logaritmando e a base. O logaritmo aí, o resultado aí é igual a 4. Beleza? Aqui é os casos específicos. Agora, essa aqui é muito importante. A gente usa muito nas questões de função logarítmica, envolvendo a parte de logaritmo. Qual é, professor? Primeiro, o log do produto. O que é que tem que lembrar quando eu tiver 2 aqui multiplicando? Log de B vezes C na base A. O log do produto, ele se transforma na soma. Isso aqui é o log de B na base A, mais o log de C na base A. Então, não esquece, o log do produto se transforma na soma. Outro, o log do quociente, que é a divisão. O log do quociente, ele se transforma na subtração. Então, o log de B sobre C é igual ao log de B na base A, menos o log de C na base A. Log do quociente se transforma na subtração. E o outro qual é? O log da potência, que até fica repetitivo sobre aquela parte que a gente falou. Mas quando for diferente aqui, né? Esse cara que está aqui, que é o nosso expoente, ele passa para cá multiplicando.
Eu poderia também ter feito lá nos casos específicos. Então, fica n vezes o log de b na base A. A gente não esquece as propriedades. Essas são as mais importantes, as propriedades logarítmicas. Por quê? Volta e meia a gente está usando essa propriedade. Passa multiplicando, do produto se transforma na soma, do quociente se transforma na diferença. Temos que estar afiado nessas propriedades aí. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos sobre essas propriedades. Ele diz: log de 2 é igual a m e o log de 3 é igual a n. E o log de 5 é igual a p. Determine em função de m e np o valor d. Bora aqui. Letra A. Quem que é o log de 6? Gente, log de 6 dá para transformar no produto. É o log de 2 vezes 3. Que isso transformando, quem é? Log do produto se transforma na soma. É o log de 2 mais o log de 3. E a questão me deu ali, ó, que fica m mais n. Outro. O que é o log de 2,5? É o log de 5 sobre 2. Transformei na divisão. E a divisão se transforma onde? Na subtração. Isso aqui é o log de 5 menos o log de 2. E a questão me deu lá. Então fica P menos M. Beleza? E aqui o log de 81. 81 é 3 elevado a 4. E esse 4, aplicando aqui a propriedade, ele passa para cá o quê? Multiplicando. Isso aqui é igual a 4 vezes o log de 3. E o log de 3 a questão me deu. Por isso que ficou 4 vezes n. Beleza? Agora, gente, entrando aqui na parte da função logarítmica de base A. O que é que vocês têm que estar ligados na parte da função logarítmica? Esse A maior do que 0 é diferente de 1. Eu tenho log de x na base A. Esse x também tem que ser o quê? Positivo. Eu mostrei aqui um exemplo. Eu tenho log de x na base 2, que é o exemplo ali. Tem os valores de x e ali tem os resultados ali no y. Eu tenho aqui vários exemplos de funções logarítmicas, que são log de x na base 3, log de x na base 10, log de x na base e, que é a mesma coisa que o L1 de x, e o log de x na base 1 sobre 4. São exemplos de função logarítmica. Outra coisa muito importante. Quando é que eu sei? Quando é que eu tenho aqui um gráfico? Deixa eu botar um exemplo de uma função. Como é que eu sei que ela é uma função crescente? Porque tu lembra que a gente já falou em outras aulas? Lá na função do primeiro grau, quem vai me dizer quando é que a função é crescente? É o valorzinho do A, né? Aí, se for positivo, a função é crescente. Negativo, a função é decrescente. E quando é que eu sei que a concavidade do meu gráfico é para cima ou para baixo na função quadrática? A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Falamos também, estava falando de potenciação, de função exponencial. Uma função exponencial também é o valorzinho do A, que vai dizer se a função é crescente ou não. E aqui, uma função é dita crescente, é quando, à medida que a gente aumenta o valorzinho do x, o y também aumenta. Vou ter aqui um exemplo aqui bem simples. Eu tenho log de x na base 2. Observa que minha base é maior do que 1. Quando a nossa base ela é maior do que 1, nós podemos afirmar que essa função ela é crescente. Beleza? Cadê minha base? Minha base aqui é o 2. Por isso que ela é crescente. Eu sei como é que é o gráfico dessa função. Está aqui. Esse é o formato do gráfico da função crescente, uma função logarítmica. Então, eu atribuí alguns valores. Quando o x for 4,
O resultado vai ser quanto? Log de 4 na base 2. Por isso que deu 2. Eu tenho aqui o ponto A no meu gráfico, como vocês podem aqui observar. Quem é esse meu ponto A? É quando o x, lembra que aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Quando o x for 4, quem vai ser o nosso y? 2. Porque o log de 4 na base 2 é 2 o resultado. Aí eu tenho ali o ponto B. É quando o x for 2. Quando o x for igual a 2, fica o log de 2 na base 2, que é 1. Outro ponto aqui. O ponto C. Quando o x for 1. O log de 1 na base 2 é 0. Por isso fica o ponto C, que é 1 e 0. Está lá no eixo x, exatamente no eixo x. Quando eu tenho um ponto no eixo x, é porque meu y é 0. Eu tenho um ponto D, quando o x for igual a 1 meio. O resultado dá menos 1. X igual a menos 1 meio, o y é igual a menos 1. Quando o x for igual a 1 sobre 4, o y é igual a quanto? A menos 2. Então aqui nós temos o formato do gráfico de uma função crescente, função logarítmica. E agora, quem é a nossa, como é que é o formato de uma função decrescente? À medida que nós vamos o quê? Aumentando o valorzinho do x, o y vai diminuindo. É o contrário, na verdade. Aumenta o x, o y diminui. O professor me deu um exemplo de uma função decrescente. Aqui, f de x é igual ao log de x na base 1 meio. Observe que a nossa base ela é menor do que 1. Então, ela é o quê? Decrescente. Então, quem vai dizer se a função ela é crescente ou não é minha base. Minha base, no caso lá, o azinho lá da nossa função logarítmica. Só mostra aqui um gráfico dessa função. Está aqui o gráfico da função. Eu atribuí alguns valores, né, os mesmos valores que eu peguei lá da função crescente. Nós temos o A, que é igual a 4. Quando o x for igual a 4, observa, ó, o meu x é igual a 4. O resultado deu quanto? Menos 2. Agora, quando o meu x for igual a 2, eu estou diminuindo o meu x, né? Ó. X foi igual a 2, o meu y tem que aumentar. Deu, foi menos 1. Continuei diminuindo. Quando o x foi igual a 1, o resultado deu 0. Quando o x igual a 1 meio, continuei diminuindo aqui o x. E o meu y foi aumentando. E o meu y deu 1. Lembrando aqui, ó, que é o eixo x. E aqui é o nosso eixo y. E eu tenho mais aquele outro ponto. Quando o x foi igual a 1 sobre 4, o meu y aumentou mais ainda, né? Deu 2. Então, esse é o formato, esse é o esboço de um gráfico de uma função decrescente. Beleza? Agora, muitos autores falam aí sobre essa questão da função exponencial e a função logarítmica. O domínio, a função logarítmica, o domínio contra domínio, ele inverte, é o inverso da função exponencial. Por exemplo, eu mostro aqui no gráfico. Eu tenho um gráfico aqui, essa parte aqui de baixo, é o gráfico de uma função logarítmica, log de x na base A. E essa parte de x é o gráfico de uma função exponencial. Um aí é o inverso da outra, né? Beleza? Bora lá, olha aí. Questões aí com terremotos, né? E logaritmo, como falei para vocês. Questão aí do Enem 2019. Bora lá, o que é que diz aqui, ó? Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter. Ela mede a magnitude de um terremoto. Essa escala, ela pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto que é utilizado para descrevê-lo. Olha aí, ele quer que a gente utilize log de 2
valendo 0,3. Gente, ele mostrou aqui, ó. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como e agora, né? Pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo. Como é que nós podemos aqui? Gente, a nossa função é essa daqui. É o log, a magnitude é igual a 3,3 mais o A vezes o F. E a questão, ela me deu a amplitude, que foi de 2.000 micrômetros, né? E ela me deu a frequência, que foi de 0,2 Hz. Agora, nós temos que descobrir quanto é que vale essa magnitude aí. Beleza? Quanto é que vale essa magnitude aqui? Olha aqui. Observa aqui a nossa formulazinha que ela disse aqui, ó. Da magnitude. 3,30 mais o log de A vezes F. E ele me deu tudo, né? Ó, 2.000, que é a amplitude, e a frequência, que foi de 0,2. Vamos embora agora descobrir quem vai ser o tamanho dele aí. Bora lá. A amplitude foi de quanto? De 2.000 e a frequência de 0,2. Eu vou só substituir aqui, ó. Quanto é que vai ser a nossa magnitude? É 3,3,30, né? Mais o log de 2.000 vezes 0,2. Beleza? Aí fica a nossa magnitude. É 3,30 mais 2.000 vezes 0,2 fica o log de 400. Estou multiplicando aqui. Professor, consegui chegar até aí. Eu substituí, efetuei esse produto, mas depois daqui eu não tenho mais o que fazer, não. O que é que a gente pode fazer aqui? Observa que na questão, ela quer que tu use o log de 2, valendo aproximadamente 0,3. Beleza? Então, se você usar um pouquinho a sua criatividade, aguçar aí um pouquinho, esse 400 a gente pode transformar ele como? Confere aqui comigo. Isso aqui é a mesma coisa que o log de quem? 4 vezes 100. Beleza? Ah, professor. Então você está querendo me relembrar aquela propriedade. Que o log do produto se transforma na soma. Show de bola, garota. É isso aí mesmo. Por isso que eu fiz isso. Então, esse tipo de estratégia que na hora da prova que você tem que ter. Ah, do 400 não tenho nada, do 400 não tem como resolver. Por isso que eu transformei no produto. Aí fica. É 3,3. Mais aqui é o log de 4. Mais o log de 100. Professor, mas quem é esse log de 4? Gente, observa o que eu falei para vocês. O log de 4 é a mesma coisa que o log de 2 elevado a 2. E esse 2 passa para cá multiplicando. Propriedade, lembra aquela propriedade lá? Que isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o log de 2. Ah, e a questão me deu log de 2. Lá no comecinho. Professor, mas quem é esse log de 100? Já fez várias vezes. É o log de 10 ao quadrado. E passa multiplicando também. Que é 2 vezes o log de 10. Show de bola, garoto. Então, bora lá. Quem vai ser a nossa magnitude? Vai ser 3,3. Mais o log de 4, já fizemos ali, ó. 2 vezes o log de 2.
Fica 2 vezes 0,3 mais 2. Professor, por que é 2? Gente, 100 é 10 ao quadrado. E o 2 passa multiplicando. Então, a magnitude vai ser quem? 3,3 mais 0,6 mais 2. Quanto é que dá esse resultado aí? Esse resultado, ele dá 5,3 mais 0,3 dá 5,9. Exatamente 5,9. Beleza? Então, uma questãozinha. Quem não estava antenado nas propriedades é uma questão que tem um grau elevado. Pessoal, mas ele é o quê? Qual é o tipo dele? Bora voltar aqui para a questão. Gente, 5,9. Ele está bem aqui nesse intervalo, não é não? E que tipo é essa magnitude do terremoto? Ele é moderado. Esse é o tipo de terremoto. Então, uma questão muito interessante, envolvendo aí essa contextualização dos terremotos com os logaritmos. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. A gente estabeleça o domínio de cada uma das funções. Então, vou dar aí 2 minutinhos na tela para a primeira questão. Bora lá, né? Gente, quando fala domínio, tem que lembrar lá do iníciozinho que eu falei lá para vocês. Que essa partezinha de cima aí, que tem x menos 2, da logaritmo, tem que ser positivo. Tem que ser maior que zero. Eu até gosto muito de brincar com meus alunos. Como? Gente, o domínio são os valores que o x pode assumir na função. Dependendo da função, não é qualquer valor que pode assumir, não. Tem alguns aí que dá BO, alguns valores de x aí. Então, o domínio, esse x menos 2 tem que ser maior do que zero. Passo o menos 2 para lá, o x tem que ser maior do que 2. Quem é o nosso domínio? X pertence aos reais. Ele pode ser qualquer valor. Ele tem que ser o quê? Maior do que 2.
Agora, essa outra ali, qual raciocínio? Mesmo raciocínio, mesmo estilo. 2x menos 10 tem que ser maior do que zero. Tem que ser positivo. Passo o menos 10 para o outro lado. 2x tem que ser maior do que 10. O x tem que ser maior do que 5. Quem é o nosso domínio aqui? É igual. X pertence aos reais. Tá ok. X é maior do que 5. Então, o x tem que ser maior do que 5. Beleza? Então, é o domínio de cada uma dessas funções aí. Bora aqui para a próxima. Nós temos essas duas funções. Uma que é o log de x na base 2 e a g de x é o log de x na base 3. Ele quer saber essa expressão, o f de 16 menos o f de 81. O g de 81, quer dizer. Aí fica, bora lá. f de 16 é o log de 16 na base 2. Isso aqui dá um resultado que a gente não sabe. Vou chamar aqui de A. Vou chamar aqui de outro. Vou chamar aqui de N. Aí fica 2 elevado a N é igual a 16. Só o que é que eu faço depois daqui? Lembra de decompor 16. O que é o 16? É 2 elevado a 4. Então, com isso, o nosso N tem que ser igual a 4. Beleza? Agora, vamos calcular o G de 81, que é o log de 81 na base 3. Isso aqui é igual a um valor P. Vou chamar aqui de P. A gente usa a definição, porque eu fiz ali também, ó. Esse elevado a esse é igual a isso aqui de cima. Que fica 3 elevado a P igual a 81. Gente, o que é 81? É 3 elevado a 4. Beleza? Aí fica 3 elevado a P é igual a 3 elevado a 4. Com isso, o P é igual a 4. E a gente quer saber essa subtração. Olha aí. Isso tudo vai ficar aqui em 4 menos 4. Que isso aqui dá 0. Beleza? Esse é o resultadozinho dessa expressão aí. Próximo. Olha aí. Outra de função logarítmica. Eu também vejo muito cair no nosso maior vestibular. Beleza? E o que é que ele diz aí? Durante os estudos sobre o crescimento de uma determinada árvore, foi possível modelar o crescimento dela no decorrer do tempo por meio da função. A função é 1 mais o log de 5 mais t na base 3. O t é o tempo em anos e a t é a altura em metros. Sendo assim, podemos afirmar que ele quer saber a altura dessa árvore após 22 anos. Será de quanto? Gente, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir quando t for igual a 22 anos. Então, lá na minha função logarítmica, onde tiver o t, eu vou substituir por 22. Então, como é que vai ficar? Fica a altura, né? Vai ficar 1 mais o log de 5 mais 22 na base 3. A altura, ela vai ficar igual a 1 mais o log
de 27 na base 3. Beleza? Porque 5 mais 22 dá 27. Pessoal, o que é que eu faço agora depois daqui? Gente, nós temos que resolver, vou até resolver aqui separado. O que é esse log de 27 na base 3? Você quer um resultado x, que a gente não sabe, né? Eu vou usar aqui a definição, que fica 3 elevado a x é igual a isso aqui de cima. 3 elevado a x igual a 27. Fica 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3. Com isso, o x é igual a 3. Beleza? X igual a 3. Agora, quem vai ser a altura? A altura vai ser igual a 1 mais 3. E a altura vai ser igual a 4 metros. Por quê? Ele disse que a nossa altura ela é em metros. Então, observe que nessa questão, eu usei, na verdade, né, essa definição, que foi esse log de 27 na base 3. Show de bola? Questãozinha tranquila envolvendo essa parte aí de função logarítmica. Olha o que ele fala mais aí. Em uma determinada cidade, o número de nascimentos no decorrer dos anos está sempre crescendo. Para compreender melhor essa relação, os matemáticos modelaram uma função que dá a quantidade de crianças que vão nascer para um determinado ano. Olha aí, essa é a nossa função logarítmica. NT é 900 vezes o log de t menos 1999 na base 2. Isso é elevado a 3. De acordo com essa função, supondo que o comportamento seja exatamente o previsto, nascerão 5.400 crianças. Em que ano que vai nascer 5.400 crianças? Então, o que a gente vai fazer? No lugar desse NT, nós vamos substituir por quanto? 5.400. Beleza? Vamos embora fazer aí. Vai ficar como? Fica 5.400 é igual a esse 3, olha, já passa para cá multiplicando a propriedadezinha, né? 900 vezes 3, que dá 2.700 vezes o log de quem? T menos 1999 na base 2. Esse 2.700, ele passa para cá, dividindo. Acontece 5.400 dividido por 2.700. Dá 2. Aí fica assim, ó. Fica o log de T menos 1.999 na base 2. Isso aqui é igual a 2. Esse 2 foi de onde? Essa divisão. 5.400 dividido por 2.700. Agora, eu vou usar o quê? A definição. Esse elevado a esse aqui é igual a essa parte aqui de cima. Vamos embora usar a definição. Fica como? T menos 1999 igual a 4. Por que 4? 2 elevado a 4. Quanto é que vai ser o tempo? É 4 mais 1999. Somando 1999 mais 4 dá 2003. Então vai ser no ano de 2003 que vai ter um total de 5.400
crianças. E isso está na letra B de bola. Então, observe que nessa questão aqui, nós aplicamos, observa o quê? Nós aplicamos a propriedade de logaritmo, como vocês podem ver. Qual foi essa propriedade? Onde esse 3 ele passa multiplicando 900. Ele passa multiplicando o logaritmo. Foi? Tive que aplicar. Em boa parte das questões de logaritmo, a gente usa muito essa propriedade aqui. E depois do que foi que eu fiz, professor? Esse 2.700, ele passou para o outro lado o quê? Dividindo. E 5.400 dividido por 2.700 dá 2. Aí, no finalzinho, a gente usou o quê? A definição de logaritmo. Que 2 elevado a 2 é igual àquela parte ali de cima, que é t menos 1.999. Aí ele passa para o outro lado, positivo. Somando 1.999 mais 4, dá 2003. Beleza? Show de bola, tranquilo. Então, observa que naquela nossa temática, que foi a questão do logaritmo com os terremotos, como eu já disse para vocês, dá para a gente encontrar a magnitude dos terremotos, né? Pela escala Richter. Lá ele deu a nossa tabelinha ali, consegue vários, se é moderado, se é alto, se é médio, de acordo com a magnitude dele lá. E a gente resolve, consegue descobrir essa magnitude dos terremotos usando o logaritmo. Por isso, a importância, a extrema relevância de se estudar logaritmo. Se você quiser fazer parte aí desse grupo, né, esse pessoal que estão estudando sempre a parte de terremotos, até para evitar também, né, que ocorra certos desastres aí no mundo, muito importante essa parte aí. Beleza? Queria agradecer a participação de vocês e até daqui a pouquinho resolvendo aí mais questões.